Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dá ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor. A minha meditação elevo a ti. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Eu entrarei em tua casa pela grandeza, e em teu templo me inclinarei perante a ti. Guia meus passos em tua justiça e realiza, ó, vence o inimigo por mim. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós. O Deus eterno não tem prazer na iniquidade. Sua palavra é espada e broquel. Ele extermina este mundo de maldade. Conserva em retidão o que for fiel. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós.
com Jesus. Há uma especialidade em ouvir, para mim particularmente, em ouvir a voz do profeta. E faz com que aquilo, faz com que a mensagem fique mais concreta. Isto quer dizer, ela se torna um fundamento para tudo que se prega, quer dizer, um abono, uma confirmação, né? Confirmação, um respaldo. Agora, nós vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, não é? Versículo 10 ao 12. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua glória. Digo, segundo a sua obra. Nosso Pai, nosso Deus, o que já ouvimos hoje seria suficiente para salvar o mundo todo do inferno, da desgraça, do crime, do roubo, da AIDS, do câncer, de todas as misérias, da fome, de tudo que se possa pensar de mal neste mundo. Mas quem tem ouvido para ouvir? Quem dá crédito a essa pregação? Quando nós mesmos temos de ficar lutando, esforçando para captar, para prestar atenção no sentido da palavra que está sendo falada. Sabemos que existe uma lei que está abençoando as nossas almas, os nossos espíritos, mesmo quando não entendemos no natural. Como as coisas mundanas, os ritmos ofendem até crianças no ventre ainda da mãe, ofendem árvores, entristecem a natureza, animais. Assim também a palavra do Senhor, o júbilo, o louvor, dá vida, faz felicidade, dá descanso de espírito. Nós pedimos, Senhor, que tudo isso seja feito de uma maneira ungida, simples, abençoada, com perdão dos nossos pecados, que pedimos que o Senhor venha coroar esse dia com mais uma meditação simples, mas que venha de encontro com a nossa necessidade, que venha fazer prosperar o nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. A gente deveria pedir graça, pelo menos para ficar quietos. Há momentos da vida que o melhor que a gente podia fazer é ficar quieto. A hora imprópria para qualquer movimento. Qualquer movimento poderia ser fatal. A gente que já tem costume com o mato,
aquele sistema que foi muito tradicional no Brasil, em vários países, a espera noturna, nas matas. Ganhe essa experiência. Se a gente liga a lanterna antes da hora, qualquer coisa, o melhor é esperar o movimento do bicho. Depois, é ficar quieto. O inexperiente, dando a lanterna para cá e para ali e para lá, acaba perdendo a caça. Falhou da primeira vez, então tem que ficar quieto. Agora, eu estou falando de uma coisa que cada pessoa aqui, até mesmo as crianças, deveria ter muito interesse nisto. Porque é um segredo. É um segredo de vitória. Se tivesse tem momento que se você ficasse quieto, o resultado seria completamente diferente. Mas não tem, a tendência humana é terrível. Você sabe que se você cair na água, você ficar quieto, relaxar seu corpo, se entregar como você vai se entregar depois de morto, aí você diz assim, você pensa, tiver calma para pensar assim, faz de conta que eu já morri então. E relaxar os nervos, você fica boiando. Você não vai afogar. Por quê? A respiração passa a ser normal e os pulmões são boia. Os pulmões são boia. É que é natural não crer na boia. A pessoa não crê no salva-vidas. Então é boia. Afundou um pouco, não respire. Deixa o corpo à vontade. Você pode ver que ele vai voltar. Chegou lá em cima, você percebeu, está com chance de respirar fora d'água, então enche, pode respirar pela boca mesmo, aproveita, enche os pulmões. Mas o desespero, a contração, o nervo, então leva a pessoa a beber água. Ela quer gritar lá no fundo da água, só calma, não tem jeito. Ela vai afogando cada vez mais, bebendo água. Se ela fizesse isso, daria tempo do socorro chegar, né? Às vezes estão lá na praia ainda, canoa, e bem-vindo lá, mas isso eu digo, se eu tivesse a devida calma, e qualquer pessoa tivesse a devida calma. Quando você é acostumado com água, nada, boia, descansa dentro d'água, é como andar de bicicleta. Você aprendeu uma coisa, descobriu uma coisa que está em você. É questão de aprender. Então, se tem desgraçado milhares, milhões, bilhões de vidas pela precipitação, por não poderem ficar quietos na devida hora, em devidos momentos cruciais. Milhões também têm sido salvas, sido bem-sucedidas, porque tiveram calma. Puderam ficar quietas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você perde o ânimo de ler a Bíblia, de orar, de ler as mensagens. Então, espera aí. Já que eu não estou lendo a Bíblia, por que eu vou ler outros livros? É um capricho que você deveria ter. Eu não vou ler nada mais do que eu leio a Bíblia e a mensagem. Tem que ficar em proporção menor. É menos.
porque isso é o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Mas aquilo, quando a pessoa está estudando, isto é, na escola, não é? Essa parte não conta, não se conta. Mas ler jornal, ler revistas e coisas e coisas e coisas, se está passando por uma fase que pode se chamar até de frieza, se conseguisse não fazer uma coisa, mas também não fazer a outra, como o profeta ensina na perguntas e respostas. E um casal chegou para ele, e eles tinham se divorciado há muito tempo. Ele disse: irmão Branham, nós queremos casar de novo, nos casar. O senhor faz o nosso casamento? Eu disse: a irmã viveu uma vida limpa durante esse tempo? Ela disse: vivi uma vida limpa, irmão Branham. Ele disse: eu também vivi uma vida limpa. E chegamos à conclusão que nós devemos nos casar e continuar a nossa vida até o fim. Ele falou: perfeitamente. Vamos fazer isso aí. Está correto. Casem-se, eu faço o casamento de vocês e vocês continuem. Isso quer dizer que, enquanto eles estiveram separados, se mantiveram de uma maneira que não se comprometeram. Às vezes, uma mulher se separa, e uma moça nova ainda, do marido, e Paulo disse que ela se torna inquieta. Não tem lugar para ela. Aí então logo ela cai no laço do maligno. Mas se ela tiver um reduto que dá proteção moral para ela, apoio moral, espiritual, então ela se mantém de uma forma que amanhã, quando Deus abre a porta para ela pode entrar de uma maneira descansada, tranquila. Em bons tempos atrás, como no tempo da minha mãe, meus avós tinham 2 filhas, mulheres, ambas ficaram viúvas. A minha mãe e minha tia, mãe da irmã Anita. E nesses bons tempos, essas viúvas ficavam juntas com os pais. Enfrentavam a viuvez sob auspícios dos pais, dos irmãos mais velhos. Elas tinham uma cobertura até que se casassem de novo, ou então, como no caso das duas, minha mãe e minha tia, nunca mais se casaram. Mas já estava aqui a viúva, com licença, irmã Nita, a viúva pobre de cá, que era a minha mãe, no meio meus avós, do outro lado a viúva rica. Não é verdade? Abastada, né? Mas ali todo o tempo. E quando alguém queria falar em casamento, mandava o compadre do meu avô falar com o meu avô, como aconteceu com a minha mãe. Fazendeiro mandou falar. Ela disse: não, eu tenho medo dos meus filhos sofrer, pai. Deixa eu quietinho. Eu tenho medo deles sofrer. Eu não vou casar, não, por causa deles. Então havia mais, na verdade, o tempo, a condição do tempo era outra. O salário mínimo de então valia mais de 100 salários de hoje, porque também o supérfluo praticamente não existia. Coisas supérfluas que vai entrando na vida das pessoas de forma tal que se torna até em primeira necessidade. As pessoas têm que deixar de comer para cuidar da apresentação, dependendo do emprego dela, não é?
Isso segue assim. E a condição do tempo vai ficando pior, cada vez mais sintética. A humanidade está ficando sintética, né? E, por fim, a alimentação também. E vai sendo dessa forma. Trabalhando somente pelo, pode-se dizer, até pelo plástico. É pelo plástico. A coisa vai ficando dessa forma. E a tendência é aumentar. E se a tendência aumentar, qualquer pessoa que entrar pelo nível da vida com Cristo, descansado em Cristo, vai refletir como um místico. E místico é aquele que não é entendido, não pode ser entendido. E como nós temos a mensagem Fé Perfeita, o irmão Branham chegou ao ponto máximo da mensagem, eu creio sim, mostrando que o irmão Branham, Jesus Cristo, foi místico. E que sua mulher, a esposa, a irmã Meda, disse para o irmão Branham: eu não te entendo. Ele disse: nem eu mesmo me entendo. O gordo, o obeso, não perde a oportunidade de ficar mais gordo. Qual é a oportunidade de ficar mais gordo? É aquela pratarrada de macarrão com galinha, que até eu como. Se vocês duvidar, eu como, eu sou tão humilde que eu como até galinha com macarrão. O senhor enjeita, irmão? Bom, isso não enjeita, não. Não. Uma lasanha, um bobó de camarão, é camarão. Como eu comi hoje, né? Uma carne gorda, cheirosa, maionese, refrigerante, principalmente aquele preto, uma garrafa assim. Eu tenho uma grande amiga minha que dá conta de tomar uma garrafa de família. Isso quer dizer, ela não perde a oportunidade de ser gorda. O gordo não perde a oportunidade de ser mais gordo. Isso é uma matemática. Você pode ir acentuando e que há mensagem nisso. O ímpio nunca perde a oportunidade de ser mais ímpio. O sujo não perde a sua oportunidade de se sujar mais. Porque a Bíblia está dizendo que quem é sujo, suja-se ainda mais. Mas como se é sujo, se já está sujo, como sujar? Suja-se ainda mais. Mas, por outro lado, o justo não perde a oportunidade de ser mais justo. Cada oportunidade que surge, ele diz: eu vou praticar mais uma justiça. Agora, quando o ímpio pratica uma justiça, eu não sei bem o que acontece com ele. Ele deve carregar aquilo como trunfo para o resto da vida. Dá um quilinho de arroz, e uma coisa assim, faz uma justiça qualquer com o empregado, com qualquer pessoa, então ele já acha que é bom demais. O avarento, o ímpio, acha que está dando demais, está ficando cada dia mais justo. Agora, o justo, quando ele pratica uma injustiça, ele sofre muito. É possível o justo praticar uma injustiça? É. Por quê? Ele é justo porque ele é justificado. Em termos espirituais, analisando o real sentido da palavra, da qualidade, do adjetivo aí, ele
Ele é justo porque ele é justificado por Deus. Mas ele está numa dimensão humana que está sujeita à matéria, luz, espaço. Então, de repente, ele pode ter um procedimento no trânsito ali que daí a pouco ele se envergonha dele. Uma buzinada importuna, como repreensão, fora de hora e coisa. Daí a pouco ele, chegando lá adiante, ele já, meu Deus, o que eu fiz? Para que isso? Isso são exemplos. Isto quer dizer que o justo está se justificando mais ainda, é quando ele se ressente, quando ele sofre por causa de uma injustiça que ele cometeu com alguém. Ele chega até a se frustrar, chega até a adoecer. Dentro de casa é muito natural isso aí. Às vezes depois, quando se põe a cabeça no travesseiro, o pai diz: eu fui injusto com minha filha. Ou estou sendo injusto com meu filho, com a minha mulher. Estou sendo injusta com meu marido, eu não devia estar fazendo isso. Dentro de casa, isso acontece demais. Mas, quando se trata de casa de ímpios, nunca acontece isso. Porque eles não têm como ficar mais justos, eles têm que ficar mais ímpios. As suas desculpas são formais. Às vezes até por questão de princípio, de ética, de educação, de cultura. Então, a palavra "você me desculpa" significa muito no mundo civilizado. I'm sorry. Significa demais. Você me perdoa. Significa, então, o extremo da humilhação. Você me perdoa. A palavra "me desculpe" significa demais para a mulher quando parte do seu marido numa discussão, diz: me desculpe. Aquilo significa muito para ela. O fim do negócio, da contenda. Agora, isso não é o problema em si. O problema é que, às vezes, no mundo de classe chamada mais baixa, e é justamente o mundo onde a graça mais superabunda, então nos falta educação, nos falta muita coisa. E nós não primamos muito por questão de ética. E nós falamos errado, e nós comemos de uma maneira errada, e nos portamos de uma maneira errada, o que nada disso faz de nós ímpios. Mas como analisamos hoje de manhã, é uma questão de espírito. É uma questão de espírito. A pessoa mais simples, mais humilde que seja, mais simples, ela pode ter a perfeita noção quando ela ofende alguém. Quanto mais uma pessoa revelada, ou muito mais uma pessoa que tem alcançado aquilo que nós alcançamos. Então, o justo não deixa o sol cair sobre sua ira, se pôr sobre a sua ira. Isso vai caracterizando a sua vida como justo. Não são os seus erros que o desqualificam. Não. Então o profeta diz: eu prefiro ver um homem errar 100 vezes e levantar 100 vezes, o que diz a Bíblia. É preferível errar 100 vezes e levantar, legitimamente, é claro, 100 vezes,
do que errar uma vez só e nunca levantar mais. Eu contei isso aqui no plenário para dar um outro tipo de exemplo. Me parece que eu já contei isso no auditório. Havia um grande árvore, jatubazeiro, muito frondoso, e lá embaixo tinha uma relvinha que ele zombava dela demais. E qualquer vento que vinha, ela deitava. Ele dizia, mas que é isso? Você é fraca demais. Fazer o quê? Olha o tamanhozinho da sua copa e qualquer coisinha você deita. Veja o tamanho da minha copa. E vem esses ventos aí, você vê que eu suporto tudo e nunca deito por causa de vento. Ela passava o vento, ela punha a carinha de fora, passou, levantou. Foi assim, os anos foram passando, e ela sempre recebendo aquela crítica. Ela ficava quietinha na hora do vento. Deitava. E um dia veio uma tempestade muito forte. O jatubazeiro não conseguiu ficar em pé. Ele deitou também. E o vento soprou, e outras árvores caíram, e redemoinho, e furacão, e aquela coiseira toda. Mas tudo passou, a revinha está lá deitadinha, como sempre. Aí que ela estava deitada. Passou, tirou a cabecinha, olhou para lá, olhou para cá. Estava claro, né? Mas claro, eu não trouxe uma indiferença. Olhou lá, o jatubazeiro estava deitado. Ei, seu jatubazeiro, vão levantar, já passou o vento. Levantar de que jeito? Nunca mais. Já disse, há pessoas que são de fibra e elas acham que nunca podem errar. Elas suportam os outros até, né? Fica muito bonito, mas elas mesmas não podem errar. Elas não admitem isso. Não é assim. Nós não estamos, como o profeta diz, eu não estou aqui defendendo a ignorância, a vida de fracasso, a vida que por qualquer coisa se deita, mas a vida porque conhece as suas forças, as suas possibilidades, a sabedoria de ficar quieto, de não tentar reagir contra uma coisa que não dá conta, que não tem a solução, sabendo que aquilo passa. Todos que têm costume no mar sabem disso, mas os que não têm costume se precipitam, dá náuseas, vomitam, dizem nunca mais vou viajar de navio. Ora, por quê? É natural que o mar esteja em bonança, é bonito. Na bonança, a viagem na bonança. Mas, só depois de estar na bonança, é que vem a tempestade. E a tempestade no mar não é brinquedo. É coisa horrível, especialmente para quem não tem costume de enfrentar, nunca viu. Todas elas passam. Todas as tempestades passam. Se você tiver no que se ancorar, pode deixar que ela vai passar. Agora, nós temos ou não temos no que ancorar? Passa sim. Você tem que entender, irmã, que vai passar. Vai passar. Então fique quieta, quieto.
Mas vamos voltar lá. Que o justo nunca perde a oportunidade de ser mais justo, isso ficou claro. Ele se torna mais justo quando ele corrige os seus erros, não quer dizer que ele não erre. Veja como Zaqueu se tornou um justo. Foi quando ele disse para Jesus: mestre, eu vou restituir a quem eu defraudei, quadruplicadamente. Então o ímpio, de uma hora para outra, um injusto, passa a ser um homem justo, com suas próprias vítimas. De um momento para o outro, coisa que aquelas pessoas nem pensavam, elas não estavam cobrando dele, nem pensavam que iam receber dinheiro de volta dele. Mas, o que aconteceu? Jesus chegou lá, ficou calado na sua casa, falando no coração dele. E ali então, se operou a justiça. Não tinha ninguém batendo na sua porta, não tinha ninguém cobrando. Eu quero que vocês anotem, para vocês lerem em casa. Isso é o tipo de uma meditação. Nós temos exemplos, e vocês poderão acrescentar outros, demais tantos, como o caso de Balaão, em Números 22, capítulo 22 ao capítulo 25, você encontra essa experiência de Balaão. Você vai ver como Balaão foi tendo oportunidade. De oportunidade em oportunidade, ele chegou lá no Novo Testamento como um amante do prêmio da injustiça. Amante do prêmio da injustiça. Então você observe isso como igreja, o próprio visitante observe isto. O nosso país, como todos os demais, está vivendo dias de expectação. O juízo final está começando. A terra está sofrendo juízo temporário. Mas o juízo final, ele tem curso, como a segunda vinda de Cristo tem curso. E esse curso dele, ele se constitui com o juízo temporário. E não tem, veja, não tem. O irmão Branham faz menção, aqui nessa mensagem que nós estamos estudando, ele disse: aquele fulano foi um bom presidente da República, um grande homem, mas não porque ele era republicano, não por causa dele pertencer a tal partido. Abraham Lincoln. Ele disse que foi o maior presidente que o mundo já conheceu e que ele foi para lá, segundo a confissão dele mesmo, pelas orações de sua mãe, pelo ensinamento que sua mãe deu da Bíblia Sagrada. Então ele disse que Abraham Lincoln foi um grande presidente, não porque pertencia ao Partido Republicano, vocês estão entendendo? Não foi o partido que fez dele o maior presidente do mundo. Foi Deus. Que lhe deu aquele propósito, aqueles propósitos tão cristãos e heróis, patrióticos, para fundar, afinal de contas, fundar realmente uma nação que está em Apocalipse, capítulo 13, como uma besta poderosa. Poderosa. Capítulo 13. E veja que os Estados Unidos têm 13 listas
na sua bandeira, representando as 13 colônias britânicas que foram para lá na colonização. Então ele se encontra em Apocalipse 13 como besta, e besta na Bíblia quer dizer poder. Mas agora nós encontramos que o mundo jaz um caos total. E o profeta disse: hoje você pode pôr um Abraham Lincoln em cada esquina da cidade, de todas as cidades do país, que não vai mais ter aquilo. Não vai ter mais solução, porque o povo se tornou injusto, ímpio, desonestos consigo mesmos. É uma desonestidade usar determinadas coisas. É uma desonestidade usar o seu dinheiro com determinadas coisas. Então isso tem se tornado nato, quer dizer, natural. Ninguém mais estranha nada. E ainda quer conservar princípios morais, sociais. As pessoas não estão perdendo oportunidades. Por causa de uma oportunidade, troca-se a primogenitura, troca-se a bênção por um prato de lentilha. Aí está o Esaú. O espírito de Esaú tem batizado a terra. Não se pode perder a oportunidade. Agora há pouco o país está estarrecido, porque a esposa, se fosse somente a esposa, porque não tem sangue do marido, e sabe lá, depois de tantos anos, já velha com seu filho, já homem, os dois culharem, mataram o próprio esposo, o próprio pai. Mãe e filho assassinaram, mataram o pai para receber um seguro. Agora, eles mataram mesmo, assassinaram. Mas, quantos estão sendo mortos no dia a dia pela pressão da família? Pela injustiça cobradora. Elas se tornaram cobradoras dos maridos. Não há salário que vá dizer chega, basta. Dizer graças te damos, ó Pai. Porque o saco está furado. É o profeta Ageu. Foi o profeta Ageu, Naum. Não, Ageu mesmo. Ele disse, profetizou esses dias. Carregariam dinheiro em saco furado. Isso quer dizer coisa que nunca enche, nunca satisfaz, nunca apraz, porque os olhos estão olhando sempre para cima, mas não para aqueles para cima que Jesus disse, olhai para cima porque a vossa redenção está próxima. Está olhando para cima em questão de nível social, nível financeiro. E é uma imitação geral, é o plágio, copiadores de moda. Ninguém consegue ter seu princípio próprio, sua criação própria. A escola faz a homogeneização, a mistura, como se mistura a tinta. Quem vive em conjuntos e apartamentos e coisa, a mesma coisa. Seus filhos têm criação padrão,
O mundo padronizou a criação através da televisão. Não tem uma criação própria, não tem princípio. Não, o nosso princípio vai ser esse. Aqui se veste dessa forma, assim, assim. Porque elas ficam revoltadas, as filhinhas com 14 anos, 12, 13 anos. Revoltadas, porque elas são pássaros raros na escola. Eles excluíram uma mocinha nos Estados Unidos. Isso tem mais ou menos 40 anos atrás. Porque ela foi de short na escola. Ela foi excluída da escola porque foi de short na escola. Agora, há pouco tempo, 15 anos atrás, já houve um processo diferente. Uma menina de 16 anos, mais ou menos, uma moça, foi proibida, foi excluída da escola porque não foi de short na escola. Agora, como é que se pode compreender isso? O que é isso? Ser ímpio, suja-se mais ainda. Ele faz menção aí. A flor da liberdade murchou, morreu. Porque aqueles que nós chamamos de fanáticos, porque não usam televisão, porque não usam telefone, porque não leem jornais, porque não andam de automóveis, só se vestem de uma maneira padrão, com roupas longas, não se pintam, não cortam seus cabelos, as mulheres. Eles foram levados a juízo, porque lá, até os 16 anos de idade, a criança é obrigada a estudar. Os pais são presos. Mas eles disseram, não. Nossa filha não vai estudar nessa escola. Porque essa escola ensina que o homem procede do macaco. E nós não vamos admitir que nossa filha seja ensinada que o homem procede do macaco, quando a Bíblia diz que ela procede de Deus, ela é criação de Deus. Mas preservando estes valores, esses princípios, é que a igreja sofreria. A igreja sofreria de fato, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele não perdeu a oportunidade de mostrar que era um justo. Você nota, em Números 16, que Coré, Datã e Abirão não perderam a oportunidade. Vejam lá, eles são oportunistas. Você vai ver a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Agora, ali dentro daquela rebelião, aquilo ali é um partido político da insatisfação. É o pior espírito que existe, é o político religioso. Estava ali dentro. Então, nessa rebelião, está tudo que caracteriza o ímpio, o injusto, o ingrato, que afinal de contas eles estavam comendo porque eles tinham Moisés. Se eles não tivessem um Moisés, eles não seriam nada. O faraó já teria cortado o pescoço deles, eles seriam amassadores de barro. Se nós não tivéssemos o William Branham, que tipo de ministrinhos nós seríamos por aí? Ou vendedores de banana, vendedores de salgado, como alguns de nós.
qualquer outra coisa por aí. O que seríamos nós se não fosse um ministério? É esse que vai caracterizando o justo e o injusto. Ali estava tudo isso ali dentro. O Apocalipse 22 estava ali dentro. Você vai ler e você vai ver como o Apocalipse 22 estava ali dentro. Porque o tema aqui parece que está no futuro. Se refere à fase de grande tribulação, períodos apocalípticos. Mas por que o diabo odeia a revelação de Gênesis como a de Apocalipse? Porque ele apanharia todo mundo na sua rede, como tem apanhado, se não houvesse a revelação desses dois livros. Ele não está implicado com a teologia de Gênesis e Apocalipse. Ele está implicado e irado com a revelação. A revelação, o homem é mais odiado que já houve pelo diabo no século XX, chama-se William Marion Branham. E um dia ele falou para mim, cara, eu te odeio. Eu falei, graças a Deus que você me odeia. Eu tenho muito que te acusar. A quem você não tem o que acusar? Aí Jesus disse, eu tenho muito que defendê-lo. Eu tenho meu sangue. Eu tenho essa revelação. Agora você pega essas escrituras, você vai ver que tudo isso, você diz, mas a Bíblia é custosa, guardar a Bíblia, como que eu faço? Eu não dou conta. A Bíblia, ela é do tamanho de uma unha. Ela é do tamanho de uma unha. Sabe o que é realmente a Bíblia? A Bíblia é aquilo que saiu na janelinha no coração de William Branham, quando ele estava arrasado, lá sua filhinha morrendo, e o diabo dizendo para ele, está vendo? Esse Deus não te ama, esse Deus não gosta de você, gosta dos outros. Você ajuda todo mundo. Ele cura câncer para os outros, ele resolve o problema dos outros, o seu ele não resolve. É razão. Ele disse, tem razão. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, do Gênesis Apocalipse, do tamanhozinho de uma unha, do dedo mindinho, esse dedo mindinho menor, botou a cabecinha de fora e diz assim, Satanás, Deus deu, Deus levou, vai embora, pronto. Ele se tornou o homem mais limpo naquela hora, mais justo, mais grato com Deus. Que decepção, que desgraça não seria para ele se ele concordasse até o fim com o diabo, murmurasse contra Deus, e depois Deus desse aquela êxtase para ele a si mesmo, e ele chegasse lá e encontrasse Sharon como encontrou, irmã Hope como encontrou. Que decepção não seria? Mas que recompensa não foi, que alegria não foi quando ele chegou lá e encontrou Sharon daquela forma, a menininha que morreu de meningite, a míngua, e Deus não quis curar. Aí ele ficou mais limpo ainda.
Você vai ficando mais limpa, mais limpo. É justamente nas horas que as águas estão barrentas, quando o Jordão estava sujo, barrento. Eliseu disse: vai lá, seu leproso, e mergulha 7 vezes. Mas como eu tenho águas limpas lá do Nilo, agora eu vou me mergulhar em águas barrentas para ficar limpo? É sim, se quiser. O seu criado, seu servo, sou meu general, meu senhor querido, faz isso. Se fosse um sacrifício maior, o senhor faria para curar a lepra. O senhor é um general leproso, o senhor tem que lembrar disso. O senhor tem uma coisa terrível sobre o senhor. O senhor faria qualquer outra coisa que o profeta pedisse. Vai lá, vamos. Foi lá e mergulhou 7 vezes, saiu limpo da água suja. Limpo da água suja. E sempre os testemunhos cabem aquele irmão de cor que sorria com seus dentes brancos o dia todo, e aquela alegria transbordante que incomoda os ricos, os milionários, porque eles não têm paz. Seu patrão disse: escuta, chega, basta, eu preciso disso também. Vem cá. Quando chegou em frente ao paiol, ele disse: é aqui, não é não? Ele disse: não é aqui no paiol, não. Vamos mais embaixo. É o curral dos bezerros, então. Não, também não é lá, não. Onde que é? Vem cá. É no chiqueiro, na lama. É aqui que o senhor vai receber. É aqui que o senhor vai ficar limpo. É aqui que o senhor vai ficar limpo. É lá onde Maria Madalena estava, na lama, que ela ficou limpa. Foi lá que Raabe ficou limpa. A sua fé justificou. Nós somos o corpo mais enfermo que existe na Terra. Por isso, quando nós temos que estar contra alguma coisa entre nós, nós devemos dizer até nós. Não ele, ela, mas nós. Agora José lá no Egito. José não perdeu a oportunidade de ser justo quando rejeitou a mulher do governador. Eu não vou discorrer sobre isso, porque eu quero ter um pedacinho, um pouquinho, aqui na mensagem, o Deus desta era maligna. E para vocês não ficarem procurando onde é, veja aí, do parágrafo 143 até o 154. O Deus desta era maligna. Você vai ler depois, como os capítulos citados. Você pode meditar, porque você sabe que as pessoas realmente estão interessadas, elas anotam, elas guardam, e depois vão ruminar, vão concordar aquelas escrituras, não como especuladores, mas para aumentarem a nutrição de suas almas. Eu apenas vou destacar algumas frases. Recordem, isto foi um pecado imperdoável 3 vezes na Bíblia. Qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra de sua própria interpretação, a palavra de Deus, depois que isto vindicou ser a verdade. Agora não há impiedade maior do que essa.
no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, uma palavra acrescentada causou toda a morte. Quando Balaão acrescentou a palavra que todos nós somos o mesmo, a palavra ecumênica, veja o que fez Balaão. Deus nunca perdoou Israel por aquilo. Não. Morreram 23 mil soldados naquele dia por causa de uma doutrina. Estão eternamente separados. Por isso se tornaram mais sujos. Todos eles acabaram, nunca foram perdoados. É um pecado imperdoável. Portanto, Deus nunca os perdoou. É de sujo para sujo, de sujeira para sujeira. Ó, que coisa! Fujam disto, filhos da luz do entardecer. Fujam da doutrina que todos nós somos os mesmos. Nós somos o mesmo biologicamente falando. Cabeça, tronco, membro. Corpo, alma e espírito. Somos os mesmos, assim. Mas nós não somos os mesmos em espírito. Você entende, você crê que há espíritos que vieram de Deus, eles vieram do céu, eles vieram do Senhor, e por isso eles têm que voltar para o Senhor. Somente os espíritos que vieram do Senhor voltarão para o Senhor. Você diz, mas os demais vieram de onde? É claro, não há nada que possa ser criado na terra, que já foi criado, eternamente criado, seja como for, que não tenha sido Deus. É o caso da lei, da concepção, o caso de Eva, Caim e Abel. Ela agradeceu ao Senhor, e tinha que ser o Senhor mesmo, porque a lei era do Senhor. Aí onde vem a presciência de Deus, a onisciência de Deus. Se ele não fosse soberano, onisciente, presciente, ele não poderia predestinar a quem quer que seja, eleger a quem quer que seja. Ele teria que ver primeiro aquela pessoa nascer, crescer, dar os frutos, para depois então dizer, agora eu te elejo. Mas não foi assim. Ora, Jacó ainda no ventre de sua mãe foi amado. Paulo foi a mesma coisa, e Deus não sabia que ele ia matar cristãos. E depois então de matar tantos cristãos e perseguir a tantos, ele resolveu elegê-lo. Não, não é assim. Nós não somos os mesmos. Por isso eu digo, sempre disse, não falo com arrogância, eu creio que com isso eu dou testemunho e agradeço a Deus, porque eu conheço o meu espírito, conheço a minha posição. Eu não troco a minha condição, a minha posição por nenhum ministro do nosso companheirismo. Já não digo lá de fora. Não troco. Sendo a mais crítica, a mais difícil. Primeiro, por quê? A cada um é dado a sua missão. E só mesmo tendo o Espírito a missão,
o ofício que ele me deu, que eu poderia me manter de pé em tais circunstâncias. O que não é obrigado a acontecer com todos eles. Aquela fita de domingo de manhã mostrou isso. Quando qualquer um deles se mete naquilo que eles não têm ofício, veja o que acontece depois. Então falam como família, vocês estão todos presentes. E não denigre, não diminui a nenhum deles, porque cada um por si tem a sua posição, que ele também não deve trocar por de ninguém. É onde você tem que se posicionar também. Há pessoas que vivem invejando a condição dos outros. E não precisava disto. Primeiro você tem que ter consciência de que você é uma filha de Deus e você é um filho de Deus. Esteja certa e certo de Deus. E o profeta está falando de si mesmo, ele disse, eu não ia trocar essa graça desse ministério por aquele prato de lentilha. Aí então ele completa o parágrafo aqui dizendo, fujam disto, filhos da luz do entardecer. Filhos. Por quê? Fujam de pensar que nós todos somos os mesmos. Ou o mesmo. Somos o mesmo, bem entendido, como humanos. Mas espiritualmente não. Balaão conseguiu isso aí, e ele, sem dúvida alguma, esse espírito levará a igreja ao ecumenismo. Todos nós somos o mesmo. Aí vocês continuem lendo. Quando chega no final ali do parágrafo 145, ele começa a dizer assim, fujam disto, filhos, fujam disto, filhos, fujam disto. Grande igreja, bonita para o casamento ecumênico, usando a sua marca, shorts, claro. Tudo isso é sujeira, vestidos mundanos, sexy, sujos, cada vez mais sujos, pintura. Muitos bons discípulos do diabo para apanhar os filhos de Deus, casar com um rapaz totalmente nascido sob uma tal condenação como aquela, irmã. Isso é abominação. Por que tem que casar hoje? É porque começou a namorar. Se não tivesse começado a namorar, não teria que. O erro começou lá no namoro. Ele disse, cortar o cabelo, o que tem isso a ver? Irmão, vamos parar aqui por um momento. Isso é sujeira. Quem é sujo, suja-se mais. E na lei do futebol, em certas circunstâncias, dependendo do regulamento do campeonato, perdido por um, perdido por 10. Tanto faz. Eu acabei de sentir que alguém se ofendeu com isto. Quando ele falou isso, ele sentiu que alguém tinha se ofendido. Pode ser nas ligações fora ou em alguma parte, tem alguém ofendido. Ouçam, o cabelo para uma mulher é um voto nazireu. O cabelo para Sansão era um voto nazireu. A me dizer que esses homens de cabelos compridos aí, amarradinhos, rabo de galo, é voto nazireu? Eles estariam servindo a Deus com a força especial, não ao diabo,
E quando uma mulher corta o seu cabelo, ela nega absolutamente o seu voto nazireu de que ela é uma noiva para Cristo, porque ali, naquela única coisa, ela estraga todo o quadro, ela se suja corretamente. Um nazireu é um que é consagrado para um propósito. É isto correto? Quando você corta seu cabelo, você é uma mulher suja. Agora, alguém se ofende com isto. Eu ouvi um médico dizendo, ele até aconselhando os homens de 50 em diante fazerem como as mulheres devem fazer, novas mesmo, fazer um exame preventivo contra câncer do útero. Agora mesmo tivemos um testemunho desse aí que quase passou da hora. Então o médico está dizendo, não, o homem passou de 50, ele deve fazer o exame preventivo de câncer na próstata. Mas o interlocutor disse, por que é mínima parte de homens que fazem esse exame, doutor? Ele disse, por causa de preconceito. Simplesmente por causa de preconceito. Mas sabe qual foi o conselho que ele deu ao final? Ele disse, olha, melhor, é um exame vexatório na verdade, mas demora 30 segundos. É muito melhor ter um exame preventivo de 30 segundos do que ter um tratamento depois de anos até a morte, que vai sujeitar a coisas piores, 1000 vezes piores do que aquele exame preventivo. Fiquei pensando, eu devia até ter gravado aqui, se não gravei. Fiquei pensando, é uma grande mensagem esse tipo de coisa. Veja, por que ficar ofendida ou ofendido? É muito melhor você se sujeitar a isso aqui por... Olha, representa exatamente 30 segundos essa vida, esse restante de vida, do que enfrentar a eternidade depois no inferno. Isso quer dizer, o sangue de Jesus Cristo não pode te lavar dessa sujeira, porque você propositalmente se predispõe a ficar suja quando você corta seu cabelo. É isso correto? Sansão foi consagrado para uma era, para um propósito, portanto ele tinha cabelos longos. No 147 ele diz, a mulher que é uma filha de Deus, deixa o seu cabelo crescer para mostrar que ela está consagrada a cada palavra de Deus. Se ela o corta, não me importa o quanto ela dance, cante bonito, o quanto ela esteja no coral, fale em línguas, corra de um lado para o outro, dê todos os tipos de auxílios sociais, ela está morta. Ela está suja dentro do tema. Ela está suja. Este é o assim diz o Senhor, a palavra de Deus. 1 Coríntios 14, vem? Ela tem negado o seu voto nazireu e se vendeu ao Deus desta era suja, moderna. Ela faz isso. Agora, que vergonha, senhora ou mulher. No 151, ele disse, então ouça, homens, seus riques, seus riquetas. Se você nasceu para ser um homem, então haja, tenha procedimento, tenha atitudes de um homem. Hein? E agora? Ora, persevera, usando a linguagem de Pedro, perversa geração de víboras, perversa geração de víboras, nascendo víboras a cada momento, víborazinha, perversa geração de víboras. É por isso que
não sendo querendo ser religioso, ser mais santo, nem nada disso, eu não teria nenhum direito disso, mas é lamentável ver criancinhas nossas com a sainha tipo daquelas mulheres imundas. A miniatura direitinho, a garrafinha da Coca-Cola, do uísque, que é igualzinha da grande. Eu vi uma vez numa Jamanta, um Scania, uma carreta muito grande, lá em cima um pneuzinho lambreta escrito: quando eu crescer eu vou ajudar papai. Essas meninas estão dizendo: quando eu crescer eu vou ser igual a mamãe ou pior. Quando eu crescer eu vou ajudar papai. O profeta está aqui, ele está dizendo assim, a linguagem de São Pedro: perversa geração de víboras, qual o problema com você? De todos os modos, meu Deus julgará esta nação algum dia com fogo, ele a afundará embaixo do oceano, a hora do seu julgamento está à mão, o mundo inteiro irá. Agora, para terminar, eu não sou responsável. Deixa eu ver aqui, deixa eu terminar aqui, o 153 a 154. Digamos o que há de errado com essas calças compridas, ou seja, o que for que eles chamam isto, bermudão, ou cotton, né? Ou seja lá o que seja isto. A Bíblia diz que qualquer mulher que usar roupas que pertencem a homens é uma abominação diante de Deus. Este assim diz a Bíblia. E uma mulher que corta o seu cabelo desonra a sua cabeça, e nem é mesmo é uma coisa pecaminosa, suja, para uma mulher fazer uma oração com os cabelos curtos. Assim diz a Bíblia: orar em público com sua cabeça descoberta. Digamos, eu uso chapéu. Vocês hipócritas ensinam estas mulheres tais coisas como estas, quando a Bíblia diz que seu cabelo lhe é dado para cobertura, não algum chapéu feito por homem. Isto é o que a Bíblia diz. Eu não sou responsável somente em dizer a verdade. Não seja desonesto segurando a palavra de Deus com falsidade para encaixar, para agradar as pessoas, ou ir de encontro com o pedido de um grupo de riquetas. Vamos fechar nossos olhos. Todos nós estamos de acordo com o que ouvimos, porque na verdade o Apocalipse é revelado na natureza, nos animais até, nas pessoas, e isso está em plena revelação. Quando Jesus disse como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e de Gomorra, ele estava revelando o Apocalipse. A revelação não é num quadro negro, ela não é teórica, ela é física e prática. E as mulheres estão revelando o Apocalipse, os homens estão revelando o Apocalipse. A ciência está revelando o Apocalipse. Tudo isso está revelado. Então nós estamos em pleno cumprimento daquilo que quem é sujo, suja-se ainda, quem é justo, torna-se justo ainda. A gratidão nesta hora, ó Pai, deve ser muito grande por parte de cada um.
deve ser muito grande por parte de cada um de nós. Porque numa hora desta, em que o mundo está pedindo explicação teórica, nós não estamos especulando a Bíblia porque ela está revelada. Ela está manifestada. E nós somos os teus filhos do entardecer. Nós não aceitamos o mesmo. Isto quer dizer que todos somos o mesmo. Agora, ó Pai, te pedimos que as pessoas se enchem, venham se encher dessa gratidão, porque essa gratidão limpa mais. O ato de agradecer limpa a alma, limpa a consciência, tira a cobrança. Nós não temos nenhum direito de sermos cobradores. Nós somos agradecidos por tudo. E agora pode, nessa brisa, nessa quietude, acontecer, Jesus amado, uma cura especial, um livramento especial. O Senhor pode, porque isso também é cumprimento. Na prática, as pessoas estão cumprindo a mensagem da cura quando elas são curadas. Isso está acontecendo, Jesus. Aquela senhora que é lembrada agora, que está com câncer, e ela está como entre a vida e a morte. Agora, o Senhor é tanto hoje quanto ontem. O Senhor é o mesmo Jesus que curou com William Branham os cânceres. Nós não somos como ele. Nós não somos nazireus como ele. Mas nós cremos como ele. Aleluia, Senhor. Aquele anjo que vinha para ele é o Senhor. E ele está aqui, o Senhor está aqui. O Senhor não tem nos permitido. Ele disse assim, ó, ele conhece o seu coração. Ele sabe o que tem acontecido com você. Deve haver uma unanimidade em espírito. Todos no mesmo espírito. Todos na mesma fé. Todos no mesmo ânimo. Pensa firme. Desligue de seus problemas. Desligue. Relaxe seu corpo. Relaxe. Desencosta os dentes um do outro, para que esses dentes presos, cerrados. Relaxe. A vida é dele. E ele está aqui, não é? Para esse fim. Jesus sempre amou a reunião que dá oportunidade para ele falar, para ele curar os doentes. Que ele sempre se compadeceu do povo que sofre. E que o busca. E que pede a ele. Ele te dá o que você está pedindo.
salvação. Mas não se mata a vaidade, vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo eu não quero meu Jesus abandonar, pois cego eu andava, mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus